Hoje eu vim falar de um livro da mesma autora de muitos outros clássicos como Orgulho e Preconceito, Razão e Sensibilidade, Emma, do livro Persuasão, da Jane Austen, um romance nem muito falado, porém muito bom, que tem um grande ar de melancolia. Antes de falar mais um pouco da história, eu vim mostrar para vocês o meu livro. Esse livro aqui é da editora Princípios. Ele é um box de 5 livros, é um box muito famoso porque vem 5 livros e é um dos mais econômicos. E assim, é uma edição um pouco simples. Nunca li outras edições para falar se é boa ou ruim a tradução, mas só pelo fato do livro ser muito bom. Esse é meu livro, tem 2 orelhas, né? Essa orelha fala um pouco sobre a história e essa outra orelha fala um pouco sobre a vida de Jane Austen. No outro vídeo que eu gravei falando sobre razão e sensibilidade, eu adentrei um pouco mais na história da autora, então eu recomendo que você veja esse vídeo depois desse, se você ainda não tiver visto. Nesse vídeo eu não pretendo fazer muito isso, adentrar muito na história dela, mas eu vou dar algumas informações para quem nunca ouviu falar. Jane Austen, ela nasceu em 1775, então assim, as obras dela são obras antigas, porém que ficaram muito famosas ao decorrer do tempo. Nem Jane Austen nem a sua irmã Cassandra chegaram a se casar. A sua primeira obra foi Razão e Sensibilidade, e Persuasão, né, que é o livro que eu vou falar hoje, foi publicado após a morte de Jane Austen. A história do livro gira em torno da personagem principal, que é a Anne. Ela tem 27 anos e essa história também mexe muito com o passado dela. Quando ela tinha 19 anos, ela se apaixonou. Ela era apaixonada por Frederick York. Era um amor recíproco. Ele amava muito ela amava muito ele. Digamos que era um casal perfeito, porém acabou não dando certo. Ela é de uma família, né, que a sua mãe faleceu, então só tem o seu pai e 2 irmãs. E o seu pai e as 2 irmãs são personagens muito mesquinhos, egoístas, que só pensam em si mesmo, né? Não tem esses mesmos modos. A família é totalmente diferente de Anne, porque eles são muito superficiais, eles pensam muito em coisas externas, já a Anne não. A Anne, ela tem valores, realmente, valores bonitos. Então ela não confiava muito na família. Ela sempre foi uma personagem que foi muito ofuscada pelos seus familiares. As pessoas nunca queriam saber a opinião dela, nunca estavam lá quando ela precisava. A única pessoa que esteve lá quando ela precisou, né, porque como sua mãe faleceu, a única pessoa que esteve lá foi a Lady Russell, né, uma amiga dela, mais velha, que cuidava dela quando ela precisava. Porém, quando teve essa paixão dos 19 anos, Lady Russell persuadiu a Anne a não ficar com ele. Então, assim, a única pessoa que ela de fato confiava, que sabia que de fato se preocupava com ela, que era conhecida por ter bons conselhos, a Lady Russell era uma mulher muito respeitada. A única pessoa que ela confiava aconselhou ela a não ficar com o amor da sua vida. Ela aceitou o conselho e rompeu tudo que eles tinham. E logo depois ele saiu da cidade, foi pra Marinha. E assim, depois disso ela nunca mais viu ele. Passou mau tempo reprimindo aqueles sentimentos e tudo o que aconteceu. Ela nunca se apaixonou de novo, nunca encontrou alguém. E quando ela já tinha 27 anos, que era uma idade que já é considerado uma pessoa que tem chances de nunca mais casar, uma pessoa que já tá meio que velha demais, ou senhora, ou que já tá meio que perdendo as esperanças para arranjar um futuro casamento. Não tão velha, mas que já perdeu aquele vigor da juventude, então a chance de você arranjar alguém aos 27 anos nessa época era bem difícil. Então, ela já tinha perdido as esperanças, ela reprimiu aquele sentimento, ela sempre ficava na cabeça como que poderia as coisas ter sido diferentes. 2 anos depois dos 19 anos, quando a Anne tem 27, o capitão, né, agora é capitão Antioch, porque antes ele era só Frederick, aí ele virou capitão da marinha, depois ele já ter acumulado uma certa quantia de dinheiro, ele acabou voltando. Uma coisa que eu não falei no início, mas que um dos motivos para Lady Russell aconselhar ela a não ficar com o capitão era porque ele não era de uma família tão boa, tipo, não tinham tanto dinheiro assim, né? E a Lady Russell achou que podia ser que ele não conseguisse sustentar ela, então ela aconselhou isso por um dos motivos. Sabemos que nessa época as pessoas elas davam muito valor à questão de classe social, à questão de dinheiro. Vocês devem imaginar o desespero da Anne, né? Ela começa a ficar pensando no passado, pensando em tudo que podia ter acontecido. Ela começa a ficar preocupada, enfim, cheia de pensamentos e pensamentos.
E eu não vou contar o resto da história, porque o objetivo desse vídeo é não dar spoilers. Tudo que eu tô falando aqui são coisas que não são spoilers, porque já fala na própria descrição e que acontece bem no começo do livro, então não tem por que você ficar preocupada com isso. A volta do capitão traz na Anne vários pensamentos. Então, para as coisas acontecerem, foi muita sorte mesmo, né? Porque a Anne, ela não se moveu tanto para isso, porque ela já tinha perdido totalmente as esperanças. Agora eu vou falar para vocês um pouco sobre a minha opinião do livro. Eu gostei muito do livro. Assim, o primeiro capítulo, as primeiras páginas, gente, eu achei muito chato. Tipo, a primeira página que fala lá do pai da Anne, né, o Sr. Elliot, ele falando sobre o livro que ele tem escrito, o nome de todas as filhas e não sei o que, fulano se casou, fulano não sei o que. Gente, esse livro, esse começo do livro, né, esse começo do livro, eu achei muito chato, muito chato. Não consegui ler muito, assim, eu acho que eu li umas 3 vezes, 4 vezes, porque eu não gostei, né, enfim. Primeira vez que eu peguei esse livro pra ler, eu desisti. Aí depois, não, vou ler. Aí começou a ser chato, aí pensei um pouco, aí continuei e assim, depois que eu saí do segundo, terceiro capítulo, gente, eu comecei a gostar tanto da história, que assim, essa história me prendeu do início ao fim, que nem eu falei do vídeo passado da Razão e Sensibilidade. Mas esse livro, ele me prendeu ainda mais, eu gostei muito, assim, eu devorei esse livro. Por que eu me prendi tanto nesse livro? Querendo ou não, eu me identifiquei muito com a personagem principal. Não que eu tenha passado por alguma situação parecida, né? Obviamente não. A personagem já tem 27 anos e passou por muitas coisas que eu não passei. Mas eu acho que não foi nem a questão disso, foi a questão do temperamento em si. Quem entende um pouco sobre temperamento deve ter meio que percebido só nessa introdução que eu dei sobre o livro, que a Anne, ela é um pouco melancólica. Eu percebi isso lendo o livro, não precisei ver nenhuma análise, eu não precisei, tipo assim, pesquisar qual era o temperamento dela. Eu percebi o temperamento dela. E assim, a Anne, ela é melancólica, né? Ela é melancólica. Ela relembra o passado com a intensidade de um melancólico. Ela cria teorias e paranoias com a intensidade de um melancólico. Ela pensa em coisas que não fazem muito sentido com a realidade. A Anne, ela é pessimista. Então, assim, eu percebi, né, que ela era melancólica e eu me vi um pouco nela. Quando acontecem as coisas, ela cria muitas teorias na cabeça dela. Então, assim, tem muitos pensamentos que a Anne descrevia ao decorrer do livro e que, assim, eu me via nesses pensamentos muitas vezes. Eu percebi que era um pouco parecido com o jeito que eu pensava, às vezes, de algumas situações, que as teorias dela e que as coisas que ela pensava pareciam muito, né, com o jeito que eu analisava as situações. Então, por isso que eu falo que eu me identifiquei muito com ela. Eu gostei muito de ter lido o livro por causa disso, né? Nos outros livros que eu li da Jane Austen não teve uma identificação tão forte como esse livro, por isso que foi o meu favorito entre os outros que eu li, né? Muitas pessoas falam mais de Orgulho e Preconceito, falam que é o melhor, até mesmo Razão e Sensibilidade. Mas assim, pra mim, que Persuasão, dentre os 3 que eu já li da Jane Austen, foi o meu favorito. Uma coisa que eu achei muito interessante na obra é a questão do título. Eu não sabia muito bem o que era o título do livro, Persuasão, e eu achei assim uma palavra muito boa, né? Persuasão diz a respeito de você convencer, de você fazer com que a pessoa tome uma atitude que ela não está inclinada. Se você tem 2 opções, um bolo ou uma salada, o que você vai querer comer? O bolo. Mas se vem uma pessoa e fala, come a salada, porque a salada é mais saudável. Se você escolhe a salada em vez do bolo, a pessoa está aplicando essa técnica de persuasão, ela está te persuadindo a tomar uma atitude que você não era inclinada a fazer. É isso que aconteceu, né, no livro. Lady Russell persuadiu a Anne a largar o rumo da sua vida. Então, por isso que o título do livro é Persuasão. E durante o livro tem muitos momentos em que essa palavra é repetida. N não sei o que foi persuadida, fulano foi persuadido. Muitas vezes era repetida essa mesma palavra. E assim, algumas lições que a gente pode tirar com esse livro. As pessoas, elas tratam a Anne de uma forma um pouco ruim, sabe? Porque, como eu disse, na família não tem ninguém que apoie ela. Que poderia dar algum conselho útil seria de fato a Lady Russell. E o conselho que ela dá não é muito bom, apesar de Lady Russell ser muito conhecida por dar bons conselhos. E a primeira lição que a gente pode tirar disso é que
Por mais que você tenha uma pessoa de confiança, de extrema confiança, uma pessoa que é conhecida pelos seus bons conselhos, por mais boa que essa pessoa seja, ela ainda assim tem a chance de te dar um conselho errado. Não é impossível que pessoas boas, pessoas que você gosta, que você confia, te dê conselhos ruins. Ele não guardou tanto remorso assim, pelo menos foi isso que eu entendi quando eu estava lendo o livro, que a Anne, por mais que ela, queria ter tomado outras atitudes, ou ter pensado muito sobre o passado, ela não guardou tanto rancor da Lady Russell no sentido de ficar chateada, ela não ficou chateada. Porém, ela ainda assim ficava relembrando isso e tal. Porém, no livro falou como se ela não desculpasse a Lady Russell, mas na verdade ela desculpou, apesar de não ter esquecido o que ela fez. E uma coisa que dá para ser analisada no livro é as virtudes dos personagens. A Anne é uma pessoa muito solícita, é uma pessoa muito bondosa, que gosta muito de servir aos outros. Ela só está no lugar quando as pessoas precisam dela, porque, como eu disse, as pessoas não ligam muito pra ela. Quando ela vai visitar a sua irmã Mary, o filho dela fica doente. E quem vai cuidar do filho da Mary? A Anne. Quem fica com a responsabilidade? A Anne. Mas isso não é porque os outros sempre impõem a responsabilidade nela. Apesar disso acontecer muito, ela sempre se oferece para servir aos outros. Ela sempre é aquela pessoa que se oferece para ajudar. Ela gosta de cuidar do seu sobrinho, sabe? Ela faz isso. Eu percebi que ela é uma personagem assim que serve muito aos outros. Eu achei isso muito legal nela, é uma qualidade que ela tem de sempre se colocar à frente para... Não, deixa que eu faço isso, deixa que eu faço aquilo, sabe? Ela não liga muito para bailes e para festas. Essa é uma virtude que a gente pode observar na personagem. Outra coisa que a gente pode perceber, nos outros personagens são a questão também dos defeitos dele, na vaidade que eles têm, no egoísmo que ele tem. A Mary, a irmã dela, é uma pessoa totalmente sentimental. Ela não faz nada pelos outros, ela não aspira nenhuma qualidade, sabe? É uma pessoa super vaidosa, é uma pessoa super bobinha, É uma pessoa super que quer sempre ser o centro das atenções. Então a Mary, ela sempre pensa primeiramente em si. É uma pessoa assim que ninguém gosta de ficar perto, Tipo, as próprias amigas dela não gostam de ficar perto dela. E outra lição que a gente consegue tirar desse livro é também a questão de que a Anne conseguiu perdoar a Lady Russell. E assim, é algo que não foi muito bem trabalhado no filme, creio eu, porque eu assisti o filme de Persuasão. E no filme dá a entender que a Anne nunca perdoaria a Lady Russell, mas pelo contrário, no livro fala que ela perdoaria a Lady Russell. Ela não culpava a Lady Russell, como a própria descrição fala. Porém, ela acredita que qualquer jovem que tivesse passado pela mesma situação, a forma mais triste e o conselho mais infeliz que essas jovens poderiam estar recebendo seria um conselho de alguém como a Lady Russell. Mas ela acreditou que esse é o pior conselho que ela poderia ter recebido, que não tem outro conselho que levaria a maior infelicidade. Mas mesmo assim, ela não culpava a Lady Russell e mesmo assim ela perdoou a Lady Russell. Tem umas coisas do filme que eu achei muito desnecessárias, algumas cenas que eles adicionaram que não tem muito a ver com o livro, que não aconteceu no livro, algumas coisas que não foram trabalhadas ou vistas da mesma forma. O filme não tem esse ar de melancolia que o livro tem. Muitas pessoas falam que o filme é uma boa forma de introduzir a pessoa a querer ler o livro. Beleza, se estiver cumprindo essa função, até que tá ok. Mas o filme em si é ruim, Ninguém gostou desse filme, tipo... A maioria das análises que eu vi, das pessoas na internet fazendo meme com o filme, eram memes assim que o filme foi muito ruim. Eu não achei tão ruim em questão de entretenimento, mas comparado ao livro, comparado à obra, gente, é assim muito ruim, muito horrível. Assim, eu confesso que eu assisti o filme querendo que terminasse, porque eu já sabia tudo o que ia acontecer e tava muito chatinha. A Anne, no filme, ela bebe, ela fala umas frases muito nada a ver. Então, assim, se você quiser ver uma análise mais profunda sobre o livro e o filme, a relação entre os dois, eu recomendo que você veja o perfil do Raul Martins, que ele colocou em um destaque e, assim, foi uma análise muito boa falando sobre isso. Eu espero que eu tenha conseguido passar a mensagem que eu queria passar nesse vídeo sobre o livro. E eu queria que você comentasse aqui embaixo se você já leu, o que você achou, se você quer ler o livro. Muito obrigada por ter ficado até aqui, se inscreva se você não é inscrito e até o próximo vídeo.